qual a diferença entre quiropraxia e osteopatia, suas semelhanças e qual realmente funciona na prática clínica. Me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo. Mas antes disso, vou pedir que você clique no sininho para que você possa receber as nossas notificações e também se inscreva no canal. Isso me ajuda muito a criar mais conteúdos relevantes para você. Bom, eu posso dizer com propriedade sobre os dois temas. Eu tenho formação entre ambas. Então, primeiro, nós colocamos tanto a osteopatia quanto a quiropraxia como meio filosófico. Ou seja, é uma filosofia e ambas acreditam que é filosofia, arte e ciência. Tem um agrupamento entre esses três pontos. Então essa é uma grande já propriedade de ambas as técnicas, filosofia, arte e ciência. Pois bem, então essa semelhança já contribui para um bom ponto para frente. O que eu gosto de pensar sobre essas duas filosofias? Também tem pessoas que, só umas aspas, tem pessoas que acreditam que é apenas técnicas, que outras acreditam que é conceitos, mas não, é arte, ciência e também a questão filosófica. Então esses dois mundos, esses três mundos, entre ambos, elas são misturados. Hoje, podemos falar fielmente, tanto a quiropraxia quanto a osteopatia trabalha utilizando as mãos. Só que tem pequenas aspas aí. A quiropraxia define-se um pouco maior com equipamentos. Existem outros equipamentos que fazem parte do meio da quiropraxia que potencializam, às vezes, ou também como conceitos. Vou te dar um exemplo. Dentro da quiropraxia, existem vários conceitos. Então, olha que interessante. O que é quiropraxia? Primeiro, filosofia, arte e ciência. Ok. Aí vem os conceitos dentro da quiropraxia. São como Gonstand, como Thompson, como, por exemplo, Derjanet. São recursos utilizados dentro da própria quiropraxia. E tem colegas, pessoas que fazem uma formação em quiropraxia e tem como base única, ou melhor dizendo, como a adaptação melhor a um conceito. Como, por exemplo, a pessoa pode se adaptar a um conceito como Gonstand e só utilizar Gonstand na sua prática clínica. Então, dentro da quiropraxia, existe toda a sua formação e também os conceitos dentro da formação. Olha que legal isso, né? Vou dar mais exemplos para você aqui ainda dentro da quiropraxia. Tem atlas octagonal, tem mecanismos de terapia por mecânica, utilizando instrumentos como adjuster, o TIC, conhecido também no nosso país. Enfim, tem vários conceitos dentro da quiropraxia. Então, o leque de diversificações de formas de manuseio para realizar uma pequena ajuste num determinado segmento, você tem um leque de possibilidades. Agora, para esse lado, falando em osteopatia. Osteopatia, dificilmente você tem uma escola que requer dar nome, por exemplo. Olha, tem osteopatia e tem vários conceitos dentro. Não. Vai muito pela escola que está te ensinando. Por exemplo, escola X ensina desse perfil. Escola XX ensina desse perfil. Escola 3X ensina desse perfil. Então, é o método de ensino, tá? Que modifica. Então, dentro da osteopatia, não tem um conceito único apenas. Você tem tudo associado, tudo englobado. O que diferencia é a questão da pessoa que eu digo é a pessoa escola, a forma de ensinar. Pronto, é isso. Então, essa já é uma grande diferença entre a osteopatia e a quiropraxia. Outro ponto muito importante os termos utilizados. Por exemplo, dentro da quiropraxia é utilizado um termo chamado como subluxação. Quando é feita a avaliação, é encontrado a subluxação. E automaticamente, a ideia da quiropraxia é você restaurar o sistema nervoso central, ou seja, e suas ramificações, para que você tenha uma sinapse melhor e automaticamente o corpo produza melhor efeito. Então, dentro da quiropraxia, é chamado de subluxação. Já na osteopatia, o nome é chamado de segmento facilitado.
Isso a nível de vértebras. Então, quando você tem um segmento facilitado, você tem os seus desarranjos, podemos dizer dessa forma, em relação tanto visceral como cranial, entre outros pontos, tá? Então, primeiro, outra diferença grande é a nomenclatura utilizada entre um e utilizada entre outro, tá? A quiropraxia usa como subluxação e a osteopatia usa como segmento facilitado. Essa é uma outra diferença bem clara, tá? E agora, um ponto que eu acho assim fascinante, porque tem uma discórdia e uma crença equivocada entre ambas as partes. Eu digo isso fielmente porque eu vivi e eu vivo isso constantemente. Quando eu estou em alguma formação entre uma técnica e outra, é criticado. Olha, mas lá não faz isso, não faz aquilo. Primeiramente, ambos os conceitos, isso é um conceito agora de igualdade, tá? Buscam o quê? A restauração do sistema nervoso central, enfim, de todo o fluido. Não importa a via que você vai, tá tudo bem, é correto, tá? Então, assim, dentro da osteopatia fala assim, mas a quiropraxia não trabalha com víscera, a osteopatia não trabalha com crânio. Equivocado. Existem sim conceitos dentro da quiropraxia que trabalham com víscera, com crânio, com postura e aí por diante. Só que são vias diferentes da osteopatia. Isso não significa que não trabalhe. Então, assim, esses dois mundos também trabalham em ambas as questões. Então, essa é uma semelhança que muitos, vamos dizer assim, negligenciam ou criticam uma ou outra, porque uma faz, outra não faz, mas são só vias diferentes. Isso tá tudo bem. Sempre falo isso, tá? É a forma que nós enxergamos, ou que outras pessoas não colocam essa ideia dentro da nossa cabeça. Então este é o ponto muito importante, tá? Se você estiver anotando isso, anota aí porque isso faz toda a diferença, tá bom? Outra questão que eu queria levantar aqui, que eu acho muito importante e também assim faz sentido ao decorrer do nosso vídeo, de nossa aula de hoje. É a questão de você falar assim, existe soberania entre a osteopatia e a quiropraxia? Na realidade, não existe soberania. Nenhuma técnica é melhor do que a outra, nenhuma filosofia é melhor do que a outra. Como eu posso dizer fielmente que eu já vivi e vivo nesses dois mundos, colegas minando ou bombardeando uma ou outra, falando que uma é melhor que a outra. Para com isso. Não existe soberania. Existe o quê? A capacidade profissional de cada indivíduo. Aí é diferente, porque se você for pensar, uma pessoa é totalmente diferente da outra. E a forma de atitude entre uma e outra também se torna diferente. Mas isso não significa que aquela técnica não funciona para aquela, ou aquele conceito, aquela filosofia não funciona para outra. Ambos são bons, ambos têm bons resultados, ambos têm, vamos dizer assim, um entrelaçar. Eu, particularmente, mesclando esses dois mundos, consigo linkar muito bem o que realmente me ajuda com determinado paciente, com as técnicas da quiropraxia, com os conceitos, com a filosofia, e também a própria relação com a osteopatia. Eu consigo definir muito bem os pacientes que vão melhorar com determinadas técnicas ou manuseio. Então, este de melhor e pior não existe, tá? Não existe. E uma grande semelhança, que eu vou citar aqui para que você possa agora ficar bem assim, claro, tá? Existem técnicas muito semelhantes, muito semelhantes. Pode ser que não seja parecida, ou até técnicas pode ser que seja parecida, como por exemplo, uma técnica chamada de lumbar roll, que é onde a gente torce o paciente, entre aspas, coloca ele numa posição e faz uma determinada queda do corpo sobre um determinado segmento. A quiropraxia utiliza muito mais das mãos. A osteopatia utiliza muito mais de antebraço, um pouco mais, às vezes, do próprio braço, enfim. Então, essa é uma diferença, porém, uma igualdade, porque ambas fazem o lumbar roll. E aquilo, a individualidade do profissional também faz diferença. Porque tem profissional que faz adaptações, e isso começa a mesclar.
Imaginemos quantos profissionais da osteopatia e da quiropraxia existem no mundo. Imagine se todo mundo fizer uma pequena modificação. No final das contas, a gente tem vamos dizer assim, tanto para osteo quanto para quiro, uma relação. Ó, funciona desse jeito. Mas a adaptação, se a mão é um pouco mais para cá, se é um pouco mais para cima, são micro detalhes que na prática basicamente se passa despercebido. Então vamos pensar da seguinte forma: essas relações elas são bem próximas, porém não são iguais, mas elas são bem equilibradas. Depende muito da adaptação do profissional. Então minha sugestão para você pesquise, vê o que você gosta, vê o que você realmente tem de dificuldade ou também de dúvidas, para deixar aqui nos comentários, para que eu possa te ajudar nesse mundo que é infinito. Não existe soberania entre as técnicas são bem semelhantes, muitas delas são diferentes, mas não significa que o caminho para a resultabilidade do problema seja o mesmo. Então é um caminho muito, muito, muito bacana. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e um abraço e até a próxima!